E eu quero falar para o meu pai. Eu quero falar para o meu pai que ele é uma bênção nas nossas vidas. Meu pai, eu sempre brinco, né? Raimundo, o homem mais lindo do mundo. E amor não tem ciúme, ele sabe, né? Ele sabe que eu tenho esse carinho pelo meu pai. E meu pai é uma bênção. Criou nós 7, né? E mesmo que nós vivemos momentos escuros na nossa família, eu nunca deixei de amar o Senhor, Pai. O Senhor sempre será e vai ser esse homem que eu amo, generoso. O Pai é muito generoso, sempre foi muito preocupado, sempre cuidou muito bem de nós. Então, Pai, eu te amo demais. Já falei isso para ele hoje, mas vou falar mais uma vez. Amo muito o Senhor, seu Raimundo. Nosso Senhor é uma bênção. Amém? Nosso pastor Domingos não está aqui, ele é o nosso pai espiritual, um homem de Deus, né, que tem nos direcionado. E eu expresso também a minha gratidão à vida do nosso pastor Domingos, que é uma bênção. Né? Eu sei que tudo que ele traz aqui é para o nosso crescimento, e ele faz tudo com muito amor para que a igreja do Senhor avance. Então, eu deixo também essa palavra de gratidão pela vida do nosso pastor. Sempre me acompanhou desde a época do meu namoro com amor, já me escutou chorando na cozinha dele, no chão. Ele é esse homem de Deus. E eu sou grata a Deus também pela vida do nosso pastor, amém? Chega de choro, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Hoje é um dia especial, é dia dos pais, é um momento muito lindo. Espero que você tenha celebrado o seu dia, espero que você tenha abraçado seu filho, beijado seu filho. Se ele está longe, ele não está aqui com você, mas que você tenha falado com ele por telefone. E você que é filho, que você tenha demonstrado nesse dia o seu amor pelo seu pai. E eu quero ministrar hoje, irmão, sobre Jairo, a cura da filha de Jairo. Eu creio que nessa noite o Senhor quer trazer cura para as nossas famílias, amém? O Senhor quer trazer cura em nossos corações. E eu queria pedir para que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, versículo 21. Se os irmãos da mídia, por gentileza, puderem colocar o texto. Marcos capítulo 5, versículo 21. Deus é poderoso, amém? E a palavra do Senhor é viva, poderosa, e ela penetra nos nossos corações. Nós sairemos daqui melhores do que chegamos. Em nome de Jesus. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Glória a Deus. Quem achou, dá um amém aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou ainda, tem um texto aqui que você pode acompanhar. Marcos capítulo 5, versículo 21 fala assim: o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos ia sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha,
a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhes ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela coisa para comer. Glória a Deus. Palavra poderosa do Senhor. 2 milagres sobrenaturais nesse mesmo texto. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te adoramos nessa noite. Estamos aqui reunidos no Teu nome, porque no Teu nome há poder, no Teu nome há proteção, no Teu nome há cuidado. O Senhor é poderoso, Pai. Eu peço ao Senhor que fale em nossos corações, que não seja eu mesmo, mas que o Teu Espírito Santo flua sobre nós. Eu repreendo toda distração, eu repreendo toda inquietação nas mentes, eu repreendo toda mente cansada, que não consegue se concentrar na Tua palavra. Eu mando embora em nome de Jesus todo espírito maligno, tudo aquilo, Senhor, que quer causar distração no nosso meio, eu rejeito e mando embora na autoridade do nome do sangue de Jesus. Senhor, libera este ambiente para a glória e manifestação do poder do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração e queremos ser ministrados por Ti, Pai, porque o Senhor é poderoso e faz infinitamente mais. Nos ensina, Senhor, com a Tua palavra, que saiamos daqui enriquecidos com a Tua poderosa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Eu não falei de amor, né? Amor é um pai maravilhoso. Malu, fã número 1 do pai dela. Sempre muito presente. Amor é daquele que ensina a tarefa, leva para brincar, sai para passear. E eu louvo a Deus por isso. Que Deus conserve você assim, esse pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Essa história é muito linda, né? Ela demonstra o cuidado de um pai com uma filha. E filhos doentes é algo tão difícil. Quem é pai e mãe sabe aqui. Um filho quando adoece, tira a paz da casa. Um filho quando adoece, se a gente pudesse, a gente tiraria a dor da criança e colocava em nós, não é verdade? Quem é pai e mãe é assim. Só que a filha de Jairo, ela não estava só doente. A Bíblia fala que ela estava morrendo. Eu imagino o desespero, a dor e a angústia daquele pai, a aflição que ele estava vivendo. Mas Jairo, ele sabia, ele tinha uma convicção que existia uma cura para sua filha. E essa cura chamava-se Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus era suficiente para salvar a vida da sua filha da morte. Interessante que Jairo não foi um pai passivo. Jairo não viu a sua filha morrer e ficou de braço cruzado. Não, Jairo teve uma atitude, ele não teve uma atitude de passividade, ele não ficou parado, quieto. Ele foi atrás daquele que poderia resolver o seu problema. Quantos pais estão dentro de casa, muitas vezes, só de corpo presente? Quantos pais dentro de casa veem os filhos muitas vezes partirem, veem os filhos muitas vezes se perderem, veem os filhos muitas vezes irem embora e não fazem nada. Não buscam ajuda, não oram, não clamam ao Senhor, não pedem um direcionamento, não pedem conselhos, não dependem de Deus. Jairo não foi esse pai. Você consegue enxergar a sua família? Como você tem visto a sua família, você consegue enxergar as dores do seu filho?
Você consegue perceber quando o seu filho não está muito legal? Só percebe, irmãos, quem tem relacionamento. Só percebe a dor do outro quem anda junto. Só percebe quem se importa, só percebe quem ama. A palavra fala em Salmos que a Bíblia, Salmo 127, que os nossos filhos são flechas nas mãos do guerreiro. E uma flecha, se ela não tiver um arqueiro para lançar ela vai ficar paralisada. Você, pai, é o arqueiro que seus filhos precisam. É você que vai impulsionar eles a ir mais longe. É você que vai lançar eles. É acreditando no potencial que eles têm. Você é aquele pai que tem que acreditar, que encorajar, que impulsionar, que levar seu filho mais longe. Você é esse pai, amém? Em nome de Jesus, amém? Acredite nos sonhos dos seus filhos. Talvez os sonhos deles não são os seus. E é difícil, né? Criar filhos é uma tarefa muito difícil, irmãos. A gente erra constantemente. A gente precisa aprender constantemente. Mas, acima de tudo, nós precisamos depender do Espírito Santo. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para você criar o seu filho. Aleluia. Amém? Ixi, eu acho que eu vou chorar mais do que no Dia das Mães. Quanto tempo você não ora com seu filho? Faça uma reflexão nessa noite. Quanto tempo você não tem um tempo saudável com seu filho, uma conversa? Seus filhos precisam de você, pai. Seu filho precisa da sua atenção. Estar de corpo presente não é estar presente. Você pode pensar, mas pastor, eu trabalho fora, eu pago conta, não falta nada aqui dentro de casa, tá tudo certo. É isso mesmo. Você é o provedor. Deus te chamou para isso. Eu tenho certeza que dentro das suas limitações, você faz o seu melhor. Eu sei que a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, mas cada um de nós temos a nossa realidade. Então não fique triste se você não conseguir suprir tudo aquilo que seu filho anseia. Faça o seu melhor na medida daquilo que você tem, na medida daquilo que Deus coloca em suas mãos. Amém? Vocês estão acordados? Então, glória a Deus aí, irmãos, para mim ficar mais animado. Amém. Tenha tempo a sós com o seu filho. Tenha tempo de qualidade com o seu filho. Eu amo quando o amor, ele resolve sair com o Malu, passear, fazer um programa só eles dois, porque é importante. Gera relacionamento, isso gera memórias no coração da criança, do adulto, do jovem, do adolescente. Filho é filho, irmãos, independente da idade. E você é pai, independente da idade. E ele pode ser criança, adolescente, jovem ou alguém casado, mas ele precisa muitas vezes conversar com você. Ele precisa muitas vezes pedir um conselho. Então, tire esse tempo com seu filho. Gere memórias no coração do seu filho. Saia, pega um cinema, toma um sorvete, deixe sua esposa em casa, sua mulher. Hoje é só nós, programa de pai e filho. Amém? O mundo está tão estragado. Os valores estão tão distorcidos, irmãos, que o diabo mais quer é afastar os nossos filhos de nós. O que o diabo mais quer é te encher de afazeres, para fazer com que o tempo com a sua família diminua. Talvez você vai ter que trabalhar um pouco menos. Talvez vai ser preciso mais presença dentro de casa. Homem, o Senhor te fez para governar, amém? Homem de Deus, o Senhor te fez para governar. Assuma esse papel na sua casa, assuma esse papel na sua família. Você é um vencedor. Não se enxergue menos, não se enxergue diminuído, mesmo que às vezes você não está acertando. Mas não se enxergue, levante a sua cabeça e peça a ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda, eu quero ser um bom pai, eu quero melhorar. Talvez você criou seu filho sozinha, você não tem uma figura paterna do lado, né? Quantas mulheres criam seus filhos sozinhos? E você é o pai e a mãe que seu filho precisa. Amém? Se você não tem a presença do homem ao seu
seu lado para te ajudar a criar seus filhos, mesmo você sendo mulher. Eu tenho certeza que se você pedir a graça e o direcionamento de Deus, o Senhor vai te instruir a fazer o melhor dentro da sua casa. Amém? A Bíblia relata que Jairo, ele se prostra, ele implora ao Senhor. Isso denota uma atitude de humildade. Ele tinha certeza que o Senhor poderia curar sua filha. A Bíblia fala que ele vai até Jesus e pede: por favor, vem comigo, impõe a mão sobre a minha filha para que ela seja curada. Jairo tinha certeza que Jesus era a cura que a filha dele precisava. Irmãos, só a vida de Cristo pode mudar a realidade dos nossos filhos. Só a vida de Jesus pode mudar a realidade dos nossos filhos. A realidade do seu filho pode ser a mais difícil. Talvez você olhe e pense: não, esse daí, Senhor, eu cansei de orar. Não canse. Não canse de orar, não canse de clamar. Pague um preço de oração pelo seu filho. As suas orações estão sendo atendidas. Em nome de Jesus. O Senhor atende o clamor daquele pai. E porque ele teve uma atitude de fé, o Senhor sempre vai ouvir o nosso coração. Ele sempre vai olhar para nós, o tamanho da nossa fé, se eu realmente estou crendo que Ele pode fazer. Só que no meio do caminho, o Senhor estava indo curar a filha de Jairo, mas no meio do caminho, o Senhor cura a mulher do fluxo de sangue. Vocês viram que eu li aqui. A Bíblia fala que ela passou 12 anos com aquela enfermidade. E naquele dia, a Bíblia fala que ela toca no manto do Senhor, e do Senhor sai poder, e ela é curada. Duas fés diferentes. Uma fé mais ousada. Ela nem pediu para o Senhor, ela pensou: Senhor, se eu tocar no manto dele, eu tomo a minha cura, eu tomo posse da minha cura. E eu acho isso lindo, eu acho isso poderoso, a ousadia daquela mulher. E nós precisamos ter essa ousadia, irmãos, para lutar as nossas batalhas todos os dias dentro de casa. Nós precisamos ter essa ousadia de clamar ao Senhor. E vemos a fé de Jairo diferente da fé daquela mulher. Ele pede ao Senhor, mas é fé, tudo é fé. Não sei qual que é o tamanho da sua fé, mas eu creio que nessa noite o Senhor quer aumentar o nível da nossa fé, amém? O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento de um nível maior de fé com Ele. A Bíblia relata que enquanto Jesus falava, Jesus estava falando para Jairo, chegou uma multidão. Aquele povo que estava lá chega para Jairo e fala: Jairo, não adianta mais falar nada, não precisa mais atormentar o mestre, sua filha morreu. Que notícia difícil. Se coloque no lugar de Jairo. A única esperança que ele tinha se foi. A única esperança que ele tinha: poxa, Jesus, eu vou porque ela está morrendo, ele pode dar tempo dele chegar e tocar e curar na minha filha. Mas, irmãos, Jairo, ele podia ter duas opções naquele momento. Ele podia ouvir a voz daquelas pessoas, ou ele podia ouvir a voz de Jesus. E é tão interessante que a Bíblia fala que quando Jesus ainda estava falando, a Bíblia fala que as pessoas chegaram para falar para Jairo, mas a Bíblia fala que o Senhor nem olhou. O Senhor não vai olhar a incredulidade e a desonra, irmãos, do nosso coração. A Bíblia fala que Jesus se dirige a Jairo. Ele se dirige a Jairo e simplesmente ele fala assim: não tenha medo, apenas creia. Isso é lindo demais, irmãos, isso é poderoso demais. E é isso que o Senhor fala para você nessa noite. A nossa fé vai lá para o pé, porque a gente olha por aquilo, a gente olha por vistas, né? E esquece a fé. Mas você precisa continuar crendo, porque quanto maior for o nível do seu desespero, isso mostra o nível da sua intimidade com Deus. E Jesus, ele não dá atenção para aquelas pessoas. Ele simplesmente fala para Jairo: não tenha medo, somente creia.
O Senhor, Ele quer nos alertar nessa noite. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando dentro da sua casa. Eu não sei qual que é os problemas que você tem encontrado no seu relacionamento, os desafios que você tem com o seu filho. Mas o Senhor é aquele que pode ressuscitar a sua família, amém? O Senhor é aquele que pode curar a sua família. E você tem que falar isso, declarar nessa noite com fé, em nome de Jesus. Quando Pedro olha para o medo, vocês lembram que ele foi andar sobre as águas e de repente ele tira o olhar do medo, olha para a tempestade, ele começa a afundar, porque o medo ele te puxa para baixo, o medo gera desânimo. E o que é que o Senhor fez? Quando Pedro clamou, o Senhor puxou ele pela mão e colocou e trouxe ele de volta. Nessa noite, se você estiver afundando, se você estiver desanimando, o Senhor vai te puxar novamente, Pai, e vai te trazer para cima, vai te trazer para perto dele, em nome de Jesus. Não sei quem você tem culpado pelos seus erros, não sei quem você tem culpado pelas suas derrotas, mas assuma a sua responsabilidade. Todos nós temos uma responsabilidade. Diga para o Senhor: Senhor, eu errei mesmo. Eu errei com meus filhos, eu errei com a minha filha, eu errei com a minha mulher, eu errei no meu casamento. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso melhorar. Irmãos, nós precisamos fazer essa oração todos os dias, porque nós precisamos ser melhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos ir na dependência do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. E você que é filho que me ouve, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus também. Às vezes os filhos também dão aquele embate com os pais, né? Mas entenda que o seu pai já andou mais uns quilômetros do que você. A geração hoje, né? Eles acham que sabem tudo. Você vai falar: não, mas é porque assim, assim, assim. Não. Os nossos pais andaram mais. Eles estão mais na frente. O cabelinho está mais branco. Então, como é importante ouvir os conselhos. Você que é filho que está aqui, tem o coração aberto para aprender com seu pai e com a sua mãe sempre. Eu sei que pai e mãe sempre tem uma palavra do Senhor para a nossa vida, porque lá em casa eu vejo. Minha mãe sempre tem uma palavra, um direcionamento. Meu pai dá conselhos bons. Isso é muito importante. Ouça isso. Peça para o Senhor nessa noite: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero ser um servo melhor. Eu quero fazer a tua obra com alegria. O Senhor me chamou para servir, não foi só para ser crente de banco. Deus, eu quero dar o meu melhor. Irmãos, o Senhor nos chamou com um propósito. A nossa família tem um propósito. Satanás sabe disso mais do que você. Por isso que muitas vezes ele vem com tudo para destruir aquilo que você construiu dentro da sua casa. E se você não estiver de pé, na presença do Senhor, Ele vai fazer o que Ele quiser. Então peça para o Senhor: me tire desse lugar de passividade, Senhor. Eu não quero ser esse pai passivo dentro da minha família. Eu não quero ver tudo desmoronando e parece que eu não estou aqui. Ou talvez você é aquele pai muito duro, que só grita, que não sabe falar com carinho, que não tem uma atenção, um olho no olho. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu quero ter um coração mais maleável. Eu quero ouvir os meus filhos com amor. Não só com ouvidos, né, irmãos? A gente tem que ouvir as pessoas com o coração. Elas precisam se sentir ouvidas. E é tão importante quando o filho se sente ouvido pelo pai, quando o filho se sente ouvido pela mãe. Mas uma única coisa eu sei, meu querido: que o Senhor, Ele tem poder para nos curar. Que o Senhor tem poder para tratar as nossas feridas dentro da nossa casa. Se você crê, se você tomar uma atitude de fé na sua casa, tomar uma postura, porque um pai posicionado dentro de uma casa acabou para Satanás. Se você, como homem de Deus, se posiciona dentro da sua família, acabou para o diabo. Pai é aquele que dá o norte, né? Pai é aquele que direciona, que dá destino para casa. É o pai que dá destino para o filho. Então se posicione como esse pai que o Senhor te chamou para ser. Eu sei que é difícil dar aquilo que nós não recebemos. Ah, pastora, mas a senhora está falando aí, a senhora não tem noção. Eu fui criado sem pai,
eu nunca tive carinho, eu nunca tive atenção. Eu sei que muitos de nós passamos por isso. Como que eu vou dar amor? Como que eu vou ser paciente? Eu cresci com tapa, qualquer coisinha eu apanhava que eu nem sabia por quê. Quantos de nós fomos criados assim? E aí, Senhor, como que eu vou dar aquilo que eu não recebi? Irmãos, é possível sim mudar o quadro da sua família. Você não precisa repetir a mesma história. Amém? Você não precisa repetir essa mesma história dentro da sua casa. Reconheça, peça perdão para os seus filhos quando é necessário. Eu não tenho problema nenhum de pedir perdão para Maria Luísa quando eu erro. Porque eu falo para o Senhor que eu quero acertar todos os dias, mas tem hora que eu sei que eu erro mesmo. E eu não tenho esse orgulho de achar, não, eu sou a mãe e eu não posso pedir perdão. Quem disse? Nós somos seres humanos. E os nossos filhos também, nós aprendemos com eles. Então peça perdão também você para o seu filho quando você é duro demais. Às vezes seu filho só precisava de um carinho, só de um abraço. E você talvez só gritou, ou você fechou a porta, ou você não quis ouvir. Então peça perdão para o Senhor. Nessa noite, fale, Senhor, eu preciso dessa cura dentro da minha família. Eu preciso dessa cura dentro da minha casa. Porque o Senhor me chamou para governar. E eu não vou dar lugar para Satanás, não. Como homem de Deus, eu vou me posicionar dentro da minha casa e declarar que a bênção do Senhor repousa sobre os meus filhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como precisamos aprender com Jesus? Como precisamos aprender com o nosso Mestre? O Senhor tem tudo para nos ensinar, queridos. Se nós dizemos que nós somos servos do Senhor, a nossa vida não pode ser da mesma forma. Quanto tempo você anda com Jesus? Quanto tempo você levantou a mão? Quantos anos que você tem de convertido? Isso não importa. Importa é o tempo que você tem com Ele. É o tempo que você faz, é o que você faz que muda o seu coração. É o que te deixa mais parecido com o Senhor. Não tem como nós parecermos com Jesus, irmãos, se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor. Eu peço nessa noite para você, pai e mãe, leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem conselhos poderosos que vão te ensinar a criar os seus filhos. E tem hora que eu falo, Deus, eu não estou sabendo lidar. Não estou, eu confesso para o Senhor, então me ajuda, me ensina. E o Senhor ensina, o Senhor dá graça, o Espírito Santo dá uma estratégia. É tudo Deus, irmãos. A nossa vida tem que estar na dependência do Senhor. Se o Senhor, no seu ministério, constantemente foi afrontado. Vocês viram ali? Quantas vezes Jesus foi afrontado? Quantas vezes ele foi questionado? Quantas vezes ele foi zombado? Quantas vezes desonraram Jesus? Quantas vezes colocaram a sua identidade em questão? Você lembra que ele estava na cruz, morrendo por nós? Lembra o que o ladrão falou lá para ele? Se você é o Filho de Deus, desce daí, salva a ti e a nós mesmos. Ali, no momento que Jesus estava morrendo por toda a humanidade, ele ainda teve que ouvir afronta. Ele ainda teve que ouvir desrespeito. E nós, irmãos, como nós temos reagido? Como nós temos reagido a essas afrontas do dia a dia? Como você tem reagido quando alguém te dá uma palavra difícil, olha feio para você? Quando uma ligação que você esperava não recebeu? Quando você acha que erraram com você, gritaram com você? Qual que é o seu comportamento diante de uma afronta, quando você se sente afrontado? Quando você se sente desonrado? Quando você se sente rejeitado? Qual que é a atitude que você toma? Tem pessoas que não engoli até hoje. Tem gente que está engasgado com afronta até hoje. Tem gente que não conseguiu digerir até hoje. Está
Está ali sofrendo, remoendo aquela dor. Por quê? Porque você se acha bom demais. Você se acha boazinha demais. A Bíblia fala que no reino de Deus é tudo ao contrário. Aquele que quer ser o maior, seja o... Não, irmãos, vamos falar com fé e bonito, amém? Aquele que quer ser o maior, seja o... Foi o que Jesus ensinou. Ele lavou os pés dos discípulos, sendo Deus ali. Hoje é fácil, a gente quer lavar os pés dos pastores como honra. Mas Jesus lavou os pés daqueles discípulos ali. Tudo gente cheia de problema. Mas ele mostrou que a glória dele, ele estava ali como um pai que queria servir a igreja, servir o corpo de Deus. E nós precisamos ter esse coração, irmãos. Nós precisamos ter esse coração de servir as pessoas. De não achar que a gente é o bonzão da história. Não, sou eu que vou servir, eu não quero servir ninguém, eu quero que todo mundo me sirva. Esse não é o mandamento cristão, amém? Um dos maiores ensinamentos da palavra de Deus é esse. Sirva a todos. Se você quer ser grande, seja pequeno. O que eu amo na igreja, eu amo isso no corpo de Cristo. Eu sempre falo para a Fabiana. Na igreja pode ter médico, advogado, pode ter procurador. Aqui na igreja só irmão. Não é bom demais? Só o evangelho que nos iguala, queridos. Isso é lindo demais, isso é poderoso. Né? Temos advogado Joil, tem advogado serve aqui toda hora. É irmão. Aqui na igreja nós somos irmãos. Aqui não tem ninguém maior que o outro, não. E isso é lindo, isso é o corpo de Cristo. Como o Senhor precisa nos ensinar, como o Senhor precisa nos ajudar a ser melhores todos os dias. A Bíblia fala de uma bênção de longevidade quando nós honramos Pai e Mãe. Então você que está aqui, quer viver vida longa, próspera, honre seu pai e sua mãe. Mesmo você sendo casado, você tem pai e mãe vivo, não esqueça dele. Honre ele, faça o seu melhor. Amém? E eu quero falar de um pai lindo, maravilhoso. Eu quero falar do nosso Pai e amor, nosso Senhor, o nosso Deus que enviou Jesus. Você lembra do filho pródigo? A Bíblia fala que tinha 2 filhos. Eu já tenho que encerrar, né? Nós já temos algumas coisas. O pai tinha 2 filhos, filho pródigo. Um era mais novo, pediu a sua herança, não sei porquê. Pai, quero ir embora, me dá a sua herança. A herança só podia ser dada quando o pai morresse. Em outras palavras, o Senhor queria que o Senhor morresse, mas o Senhor morreu, então me dá a sua herança. E a Bíblia fala que esse filho sai. E ele festeja. Ele acha que ele é o dono do nariz dele, que ele pode tudo. Porque o dinheiro tem esse poder, né? O dinheiro tem esse poder de mudar a mente da pessoa. Mudar não, revelar, né? Revelar o que tem no coração dela. Por isso que o dinheiro a Bíblia chama de Senhor. Não deixe o dinheiro nunca ser Senhor da sua vida, amém, irmãos? Você que é o dono do seu dinheiro, você que faz aqui, você que manda e desmanda. Oferta, dizima. Não é o dinheiro que toma conta do seu coração, em nome de Jesus. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o pai entrega. Olha esse pai. Não, ele está pedindo, ele precisa ter as suas próprias experiências. Vai ter momento que você vai ter que deixar seu filho ir, porque ele vai ter que ter as suas próprias experiências. E aquele pai, ele entrega a herança para o filho. E a Bíblia fala que o filho sai, festeja, celebra. Mas um belo dia o dinheiro acaba, os amigos acabam, todo mundo vai embora e ele se sente abandonado, sem comida, passando fome. A palavra fala que ele sente vontade de comer as comidas dos porcos. Olha o nível de fome daquele filho. Satanás é assim, ó, enquanto ele não esfrega a cara do ser humano no pó, para ele não tá bom. Não brigue com Satanás, amém? Você é vencedor, nasceu para vencer. E o Senhor que habita na sua vida é maior. Em nome de Jesus. Não deixe o diabo ficar falando coisas no seu ouvido. Isso não vai edificar a sua fé. Ouça aquilo que vem de Deus. Todo pensamento negativo, de derrota, de destruição, que não vai dar certo, não vem de Deus. Não aceite isso na sua mente. A Bíblia fala que a nossa mente é um campo de batalha. Então nós precisamos guerrear. E guerrear com o quê? Com a palavra do Senhor. Amém? E o filho cai em si e fala: preciso voltar para casa.
não tenho mais nada. E o que ele lembra? Ele lembra do alimento que ele tinha dentro de casa. Na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai tem alegria, na casa do meu pai tem abundância, tem festa. Oh, o Senhor é poderoso, é isso que Deus tem para nós. O Senhor tem abundância, tem paz, tem prosperidade, tem alegria. Você não precisa perder seu tempo em pecado. Não permita que Satanás te prenda nesse pecado, meu querido. Peça perdão para o Senhor nessa noite. Queira voltar para a casa do Pai. Queira celebrar com a sua família, com seus irmãos. E a Bíblia fala que o Senhor, que esse Pai... O que eu acho mais lindo nessa história é que a palavra fala que o pai todo dia ia ver se o filho ia voltar. Isso denota que o pai tinha certeza que ele ia voltar. Ele não sabia quando, mas ele sabia que o filho ia voltar. E um belo dia esse filho volta. Oh, meu querido, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que o pai sabia que o alimento que ele tinha dado para esse filho ia trazer ele de volta. Acredite que todo o alimento que você deu para o seu filho, todo o conselho, todas as orações, todo o carinho, todo o amor, tudo que você já fez, está enraizado no coração dele, está enraizado no coração dela. E mesmo que hoje você enxergue e ache que parece que foi tudo em vão, não foi. Nenhuma oração pelo seu filho foi em vão. Nenhum ato de amor pelo seu filho, pela sua filha foi em vão. Eu creio que esse alimento espiritual que você deu para o seu filho vai trazer ele de volta para casa. Que pai que é esse? Um pai podia ter chegado, apontado os dedos. Eu falei para você, o que você foi fazer aí fora? A Bíblia fala que o pai só celebra, que o pai faz festa para aquele filho, porque o filho estava perdido e se achou. O nosso Deus é esse Pai de amor, irmãos. Ele sempre vai celebrar os nossos começos. Ele sempre vai celebrar quando nós deixamos de olhar para trás e olharmos para frente. E o outro filho estava dentro de casa, não saiu de casa, fazia tudo perfeito. Eu preciso agradar o meu pai, eu estou aqui do lado dele. Esse filho estava dentro de casa e não se sentia amado. Esse filho estava dentro de casa e não tinha um senso de pertencimento da casa. Isso é triste. Quantos de nós estamos na casa de Deus e não se sentimos filhos? Quantos de nós estamos na casa de Deus e não se sentimos amados? O que o filho fez quando viu a festa? Uai, o que está acontecendo? Porque de longe viu o barulho, todo mundo celebrando. O que o filho fez? O que aconteceu? O seu irmão voltou, seu pai matou um bezerro lá e está fazendo churrasco. Como assim? Aquele filho ingrato que foi embora, que abandonou tudo, e eu aqui. Pai, todo dia eu te servi, fiz tudo certinho. E o Senhor está celebrando a volta desse perdido. Nós somos assim. Nós temos senso de justiça própria. Nós achamos que nós merecemos mais do que o outro, que nós somos melhores. Ah, esse irmão chegou na igreja agora, quem que ele está achando para já estar no louvor? Oh, irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Como nós precisamos aprender com o Senhor. E o que o pai fala? Filho, tudo que eu tenho é teu. O pai coloca o filho dele no lugar, tira o filho desse lugar e coloca no lugar de amor. Filho, tudo o que eu tenho é teu. O Senhor não esquece de nenhum de nós. Os olhos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. As pessoas falam, Deus não tem filho predileto. E eu penso que não tem mesmo. O Senhor nos ama, morreu por nós todos. Mas tem aqueles filhos mais chegados. Eu sou esse filho mais chegado. Eu sou cara de pau, minhas irmãs falam com todo respeito. Pra mim, na casa da minha mãe, eu não falo, mãe, tem comida aí? Eu tô indo. Eu não pergunto, mãe, eu posso ir? Pai, eu posso ir? Não. Tô chegando aí, mãe. Quer que eu leve alguma coisa? Posso chegar também de uma banana, né? Porque senão eu sempre levo alguma coisa. Mas eu não tenho cerimônias, é a casa do meu pai. Eu já casei, tenho minha família, mas ela sempre vai ser a casa dos meus pais.
E eu tenho prazer de estar na casa dos meus pais. Eu não falo para amor, eu não estou aqui, amor, só para almoçar. Não é a comida que me traz, mas é a presença deles. É o tempo de comunhão, é o tempo de estar junto. Isso que é importante. Meu querido, não é só o alimento que você recebe nessa casa que te faz voltar. É a presença do Senhor. É o seu relacionamento com Deus. E eu quero te convidar nessa noite para você ficar de pé. Eu pulei um monte de coisa ali que eu anotei e não falei, mas eu sei que o Senhor está direcionando todas as coisas em nome de Jesus. E eu queria que você clamasse agora para o nosso Pai, que é grande, poderoso, que pode todas as coisas. Queria que você cantasse esse louvor. E eu queria te convidar, Pai, se você está aqui nessa noite e quer receber uma oração aqui na frente, eu queria te chamar aqui na frente. Se você é um pai e você sabe que você precisa melhorar mais, Senhor, eu preciso melhorar mais como pai. Todos nós precisamos melhorar como pai e mãe, né? Então, se você hoje é pai, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar por você, para que o Senhor renove as suas forças. Você tem valor, pai. Você tem valor. Seus filhos são presentes do Senhor para você. E eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar a ser um pai melhor dentro da sua casa. Eu sei que seus filhos vão olhar para você e vão ter orgulho do pai que tem. Mesmo errando todos os dias, nós temos um pai que cuida de nós, que nos abraça e nos faz melhores, amém? E eu queria que você adorasse ao Senhor com esse hino, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com esse hino e coloque a sua oração diante do altar do Senhor. Não fique de boca fechada. Peça ajuda para o seu Pai. Em nome de Jesus. Igreja, adora o Senhor juntos. Outros me conhecem, só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade.
sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu